Hi, heroes. This is Stan Lee coming at you. Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. Bom, o programa está indo ao ar aí pouco mais de uma semana depois da morte dele, né? A gente, infelizmente, tem cronogramas de gravação, então a gente não conseguiu fazer isso na hora, mas é mais do que válido a gente dedicar um programa a ele, porque além de tudo o que ele fez, o que certamente já rende homenagens, como já estão sendo feitas, né, por inúmeros artistas, inclusive pessoas de outros ramos, mas também porque ele era um sobrevivente, né, cara? É um dos últimos, se não o último remanescente da era de ouro dos quadrinhos, um cara que começou a trampar em 39, literalmente um ano depois que a era de ouro dos quadrinhos começou, né? A gente ainda vai falar, nossa eterna promessa, né, de falar sobre as eras dos quadrinhos, mas enfim, o que todo mundo, ou quase todo mundo sabe, é que as eras são contadas a partir da criação do Superman e se referem mais aos quadrinhos de super-heróis, um gênero criado para e por os quadrinhos. Embora ele não fosse mais um artista ativo dos quadrinhos, ele se reinventou como a cara da Marvel, né? Sim. E acho que é por isso que o impacto da perda dele acabou sendo muito maior do que a gente imaginava. Que depois dos filmes, dessa popularização, ele aparecendo ali, todo mundo falando, o criador dos personagens da Marvel. Bom, imediatamente aí todo mundo acha que ele criou todos, né? Tipo, inclusive Deadpool. Todos. Deadpool, o próprio Capitão América. Tem muita gente que acredita que ele criou o Capitão América. Segundo o jornalismo brasileiro, né, ele criou o Super-Homem. Não, ele é o pai, segundo o Telecine, ele é o pai dos super-heróis. Né? Mas pra gente... deixando a parte, né? Deixando de lado a incompetência costumeira do jornalismo brasileiro, cara, que eu já queria começar a minha fala dizendo o seguinte: vocês, e acho que muitos dos seguidores aí do canal sabem que eu nunca morri de amores pelo Stan Lee, nunca foi um cara assim que eu falo, nossa, não sei o que lá, que cara, nossa, se eu encontrar na rua eu vou abraçar, vou beijar, vou pegar no colo, nem nada, né? Até porque a gente já teve várias discussões, tanto aqui no programa quanto em off, a respeito de certas atitudes polêmicas do Stan Lee, sobre grandes artistas que viraram a cara para ele. Não estou falando do Kirby, do Joe Simon, sabe? Tem muitos caras talentosíssimos como Hollywood, o Bernie Krigstein, que, sabe, desceram a linha enquanto puderam no Marvel Way, né? E, enfim, mas eu também não vou ser hipócrita de desprezar a presença do cara na minha formação. Até porque, como leitor de quadrinhos, cara, uma das primeiras coisas que eu me lembro de ter visto, de ter lido, assim, depois de aprender a ler, uma das primeiras memórias reconhecíveis dessa época nos quadrinhos era ver o topo das páginas dos formatinhos da Abril e ver ali, Stan Lee apresenta, né? E bem ou mal você fala, nossa, mas quem é esse cara aí, não sei o que lá e tal. De um jeito ou de outro, né, isso marca, né? E o fato do cara ter estado bem ou mal presente aí, né, nos quadrinhos que a gente leu, às vezes na mídia especializada que a gente sempre consumiu, faz com que o cara fosse uma espécie de conhecido para nós, né? Conhecido até meio próximo. Não, nem só isso, né? Ele também era um cara muito presente na sessão das cartas dos leitores. Sim. No final, né? E com aquele jeitão dele, aquela personagem... Ou seja, normalmente quando você pegava essa sessão de cartas, eram respostas meio genéricas, até meio frias, assim. Até mesmo porque, imagina só, os caras recebendo um montão de carta de fã, enchendo o saco, o cara vai colocar qualquer coisa. O Stan Lee, ele dava uma personalidade naquelas cartas, tal, o famoso Excelsior, não sei o quê. E outra, assim, nos quadrinhos, assim, os semanais, né, os fixos, foi ele quem trouxe essa coisa da resposta direta ao fã. Foi ele quem criou esse canal direto e, assim, de fato, cara, eu levo em consideração essas questões que você mencionou. Um monte de gente realmente passou a vida sentando a lenha no Stan Lee. Existem inúmeras histórias relacionadas ao comportamento dele como editor e como artista. E é aquela história, não é porque morreu que a gente transforma em santo. Sim. Mas ele é o tipo de sujeito que, por muitas vezes, inclusive quando a gente até falou sobre o Parábola, né? Tem aí no cartão, você pode ir lá no nosso programa sobre
essa maravilhosa edição, eu já passei um pano para ele e continuo passando, inclusive pelo seguinte, cara. Você pega, por exemplo, o Homens do Amanhã, do Gerard Jones, que a gente acabou de falar. O Stan Lee é um cara que começou a trampar em 1939. A indústria dos quadrinhos era uma indústria mafiosa. Era uma indústria tocada por criminosos, sujo, explicitamente sujo. E quem queria fazer quadrinhos, quem queria sobreviver como artista naquilo, precisava sobreviver, ou seja, precisava fazer o que era necessário para sobreviver. E Stan Lee aprendeu a jogar o jogo mais rápido do que muita gente. Então assim, você pode falar o que for dele, mas é mais ou menos como eu escrevi numa postagem no Facebook no dia da morte dele. Ele era um velho sem vergonha? Era, mas ele era um sobrevivente, cara. E dentre os sobreviventes, eu acho que ele era o cara que mais se preocupava com os outros na medida do possível. Porque ele tomou medidas que foram inovadoras para o mercado dos quadrinhos, que muita gente, antes de assumir a posição de editor, como ele assumiu quando ele estava na Marvel, não fez. Por exemplo, acreditar pessoas importantes para o processo de criação dos quadrinhos, como coloristas, arte finalistas, sabe? Não só a coisa do desenhista. Tudo bem, tinha lá, Stan Lee apresenta, a coisa do nome dele, a coisa de capitalizar em cima da figura dele, existia, bicho, mas embaixo tava lá, Jack Kirby. Porra, você pega os quadrinhos do Jack Kirby da época do Capitão América, onde estavam os créditos dele? Você pega os quadrinhos do Steve Ditko antes da Marvel, onde estavam os créditos dele? Por que todos esses artistas que vieram da Era de Ouro penaram para sobreviver? Porque eles não tinham os créditos que o Stan Lee foi lá, bateu na porta do Martin Goodman e falou: vamos começar a fazer isso aí pros caras, porque eles estão enchendo o saco. Se bem que isso não adiantava muito, porque a briga também era pela questão dos direitos, né? Aí a gente vai abrir um leque muito maior. Né? Se você pega... Não, a gente poderia até abrir, não vamos porque não cabe aqui, mas pegando até o caso do Jack Kirby, essa coisa dos créditos nas páginas, que é coisa do Stan Lee, serviu o próprio Jack Kirby nos processos futuros contra a Marvel. Então, assim, o cara abriu precedentes importantes. Porra, 1960, primeiro quadrinho do Quarteto Fantástico, inaugurando a Marvel, 1961. Porra, o cara já batia de frente com o Comics Code, que tava, pode ver aqui, né, edição bacaníssima. O cara batia de frente com o Comics Code. Sabe, ele criou super-heróis extremamente polêmicos para uma época em que os quadrinhos evitavam, sabe, que a DC tinha aquela peixe de ser completamente alienada, ou Superman Deus, ou Batman psicodélico. O cara tava lá criando o herói armamentista, o Homem de Ferro. Eu acho essas coisas importantes falar assim, nesse programa de homenagem ao Stan Lee, quase que a gente desce o sarrafo nele. Como o Topo falou, o cara não é porque morreu que vai virar santo, e também não é um crápula, né? Ele tá lá no meio termo como a maioria das pessoas. Mas acho que é legal a gente ressaltar aqui no programa exatamente essa questão inovadora do Stan Lee. Então, a gente lembra muito bem, o Quarteto Fantástico surgiu de um pedido do editor da Marvel. Aí o Stan Lee, a partir do Quarteto Fantástico, já consegue levar essa nova cara para um mainstream e trazendo essas coisas que o Rafa falou. Então você tinha os comic codes, não só essas primeiras histórias, mas até quando vai um pouquinho mais para frente com Homem-Aranha, por exemplo, quando o Comics Code já estava um pouquinho em declínio, mas daí o governo dos Estados Unidos pede para o Stan Lee fazer aquela história sobre drogas com Harry Osborn, isso em 70, 71, se não me engano. Aí ele chega, manda, faz uma história pesada para os padrões da época, o pessoal fala, pô, não vai passar no código. Não, mas vai, eu quero colocar essa história. Isso daí foi um dos grandes pivôs aí pro Comics Code de fato cair, para depois de 72 o Dennis O'Neil e o Neil Adams fazerem uma história mais pesada ainda com o Ricardito, mas só puderam fazer isso a partir dessa porta que o Stan Lee abriu. E além daquele negócio, né? Quando eu comecei a ler quadrinhos, eu comecei principalmente pelos heróis da DC, Super-Homem, Batman e tal. Eu demorei um pouquinho para pegar a Marvel. Mas o engraçado é que é o seguinte, quando você é criança, assim, você não pensa muito no autor, no desenhista, no roteirista, tal, você não pensa muito nos nomes, você quer mais saber sobre o personagem. Era engraçado que assim, você não lembrava exatamente dos criadores do Super-Homem, do Batman, não diminuindo a importância deles, porque, pô, fala de Joe Shuster e tal, são grande importância. Mas assim, o Stan Lee, ele tem, né, um calhamaço, assim, ele tem um catálogo gigante de super-heróis, coisas que outros artistas, querendo ou não tem isso, da maneira como a gente conhece. Ou seja, a gente está falando lá da nossa formação como leitores e também como pessoas. O Stan Lee conseguiu uma porcentagem gigante disso, né?
Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. Deixando todas as polêmicas de lado, o que eu acho importante, o que eu acho que é o propósito desse programa aqui é a gente falar, não fazer uma retrospectiva da carreira do cara, porque isso seria impossível aí em 15, 20 minutos, mas falar de como ele nos influenciou e do que a gente gosta mais no trabalho do cara. Eu acho que vocês lembram no podcast da Hanna-Barbera que eu falei que eu tinha, desde criança eu tinha alguma coisa com personagens injustiçados, né? Cara, o que é mais marcante no Homem-Aranha, principalmente nessa fase 60 e 70, do que naquela questão de você falar, pô, coitado do cara, o cara faz tudo, ninguém sabe, ainda malham ele e o caramba. Eu acho que esse é um dos grandes valores do trabalho do Stan Lee, é trazer justamente essa angústia, principalmente que ela é atemporal no sentido de um adolescente que vê aquilo e se sente completamente deslocado, se sente desvalorizado e tal. Pra mim, eu acho que essa é a grande sacada, né, da criação da Marvel, é colocar essa alma que faltava sei lá, não é nem na grande maioria, em tudo que era feito de super-heróis. Quando a gente faz aquela comparação, né, Marvel, DC e tal. Daí tem a parte maniqueísta, Marvel é mais humano, entendeu? Enfim, fugindo disso daí, mas tem um fato aí que é o seguinte, você tinha sim histórias da DC... na década de 60, tal, 70, que você tinha um caráter humano forte, só que em clímax. Então você pegava Super-Homem, até mesmo Batman, que é um personagem humano, mas mesmo assim era sempre, né, o grande, nunca errava, tal. Na hora do clímax das histórias, você tinha um dilema mais humano. Até no Super-Homem, Mulher Maravilha e tal. Só que daí, o Stan Lee, qual que é a jogada? O dilema humano tá desde o começo, tá no mundo comum, não tá no final da jornada, permeia toda a jornada. Ele faz parte da formação do personagem. Exatamente, né? Exatamente. E isso é que é aquela jogadinha de mestre de você passar do personagem que você admira pro personagem que você identifica. Não que um exclua o outro ou que um seja melhor que o outro, mas é tão bom você ter essa versatilidade, principalmente em um gênero tão mainstream como super-heróis, que pelo menos você consegue ter um temperinho novo aí, né? E não só, você conseguir colocar isso, cara, não só no Homem-Aranha, que originalmente é um moleque de 15 anos, né? Mas você conseguir gerar essa mesma identificação num personagem que é completamente diverso, como é o caso do Surfista Prateado, que era outro que me pegava forte nessa questão, justamente por carregar essa aura de injustiça, né? O Horácio do Stan Lee, né? As elucubrações filosóficas dele. Cara, uma coisa que eu sempre achei fantástico nos quadrinhos, na concepção de quadrinhos do Lee, era essa... Apesar de ser uma oposição em relação à DC, é uma coisa que me chamava a atenção, porque você tinha aquela coisa como eu falei, né, do super-homem deus daquela época da Era de Prata, em que o cara arrastava planeta e tal. Assim, podia ser divertido, mas era uma coisa difícil de se conectar. Em contrapartida, os personagens que ele criava, eles eram, assim, eles tinham esses superpoderes, mas havia uma fisicalidade, né, nos poderes deles, que faziam com que eles fossem mais relacionáveis, porque eram caras que apanhavam, eram caras que sofriam, eram caras que, assim, você, apesar de todos os fins de história você ter aquela catarse básica, né, o super-herói venceu, havia aquela sensação de perigo mais intensa nessas histórias que eram orientadas pelas criações dele do que eram, por exemplo, na DC. E você vê que eu estou falando assim, nas histórias que eram orientadas por ele. Porque, de fato, não era ele quem escrevia, não era ele quem diagramava, não era ele quem desenhava. Muito dessa fisicalidade vem do imenso talento dos artistas com quem ele trabalhava. Mas é aquela história, de novo, sem o Stan Lee, esses caras iam estar fazendo outras coisas de outras formas. Era ele quem imprimia essa necessidade de você ancorar esses heróis mais próximos de uma realidade incrível dos seus leitores. Você falou da influência do Homem-Aranha em você. Pô, o primeiro quadrinho de super-herói que eu peguei, os primeiros quadrinhos que eu li, como a imensa maioria dos brasileiros, foi Turma da Mônica, né? Mas assim, primeira vez que eu fui na banca e decidi comprar um quadrinho que não era da Turma da Mônica, foi um Super Aventuras Marvel, cara. Eu abri lá um Quarteto Fantástico, na época estava sendo publicado do John Byrne aqui, atrasado, né, pra variar. Mas, aquele conceito me encantou. E
o que mais me encantou não foi a pancadaria dos super-heróis. O que mais me encantou foi a ideia de você ter um super-herói que era um cientista, que era um cara assim, que você via que era menos poderoso que os outros, mas que era o líder daquele grupo de pessoas poderosas porque ele era o cara mais inteligente. Ele era um super-herói da ciência, sabe? Ele era um cara que resolvia os problemas pensando e não trocando tapa. Ele era o cara que no final do dia, puta, monstro gigantesco assolando a cidade. Ah, o cara que é super forte não conseguiu fazer nada, o cara que torra coisas não conseguiu torrar um monstro, a mina que tem campos de força não conseguiu... Pô, o cara foi lá, inventou uma máquina e diminuiu o monstro até por 5 centímetros e resolveu o problema. O cara é um gênio. Literalmente um deus ex machina, né? Exatamente. O cara é um gênio. Aí você pensa, pô, ele se estica. Foda-se que ele se estica. O poder dele é a inteligência. E aquilo exerceu em mim uma imensa influência. Porque eu admirava aquilo, sabe? A ideia de que você podia se espelhar em um super-herói cujo poder era a inteligência, que é algo que é acessível a todos. E esse é o grande valor das coisas que o Stan Lee fazia. Personagens que você conseguia olhar e falar, meu, eu posso me inspirar nisso, ou eu me identifico com isso. No meu caso, foi obviamente o Homem-Aranha. Assim, eu lia, como eu falei antes, eu comecei a ler... Bom, sim, foi Turma da Mônica, né, como todo brasileiro. De super-heróis, eu comecei com DC, Batman, Super-Homem, mais Batman ainda na época. E o primeiro da Marvel que eu peguei mesmo foi o Homem-Aranha. E, assim, foi bem lá naquela minha idade, lá eu tava, sei lá, com 12, 13 anos, alguma coisa assim. Essa identificação era imediata, assim, imediata. A questão dos perigos, né? Então, e daí que o cara estica o braço e tal? No caso do Homem-Aranha, por exemplo, na época, o que me impressionava era o seguinte, mano, o cara tem esses poderes, tal, como o Daniel falou, ninguém sabe, tal, e ele faz tudo, ainda o pessoal malha ele. Só que assim, no final de tudo, ele ainda tem problema de dinheiro, ele tem que cuidar da tia, ele não conseguiu a menininha. Normalmente, quando você é criança, você costuma aspirar a grandes poderes. Puxa, eu queria ter tal superpoder que minha vida seria resolvida, tal. Quando tem os heróis da Marvel, é diferente. Você vê, mesmo com superpoderes, esses problemas mundanos que nós temos não desaparecem. Então, é até um processo de maturidade que você, como leitor de quadrinhos, tem. Então isso que me puxou nessa época, interessante. É claro que a gente tinha pensado, mas, interessante os quadrinhos da Marvel e tal, eu não fazia essa distinção na época. Eu ia muito mais pro lado dos personagens, mas isso começou a me interessar bastante, assim, não as cenas de pancadaria e tudo mais, mas sim essa prévia e esse pós. O cara tem um problema rotineiro aqui, surge um vilão, ele resolve o problema do vilão, que a princípio é mais difícil, só que o problema rotineiro não consegue resolver. Isso é muito legal. De muitas formas, acabava ressoando muito nos seus leitores que, por se sentirem como pessoas excluídas, por se sentirem como pessoas rejeitadas, acabava, de alguma forma, refletindo essa coisa do monstro, né? Para os outros eu sou alguém indesejado, para os outros eu sou alguém rejeitado. E ele capturou muito bem essa essência nos seus heróis. Bom, a gente tem que destacar também que foi uma puta inovação na época, a questão da preocupação em se criar um universo compartilhado, né? Porque a DC, tudo bem, ela tinha encontros de heróis, mas isso acabava... Eram especiais, né? Exato. Especiais. Você já tinha Liga da Justiça e tal, mas uma coisa meio que não... As histórias individuais eram individuais, né? Exato. Até porque as cidades da DC são fictícias, né? As coisas da Marvel, elas aconteciam ali em Nova York. Mas, fora isso, fora essa questão, eu acredito que tudo isso, todo esse senso de unidade, o Stan Lee como liga para aquele grupo de artistas fora do comum que estavam lá, é o que acabava dando uma energia diferente para os quadrinhos da Marvel na década de 60. Uma coisa que a gente sentia menos, porque a gente não tinha os editoriais da Bullpen e tal, mas, ainda assim, é impossível que você não percebesse alguma coisa diferente mesmo lendo isso aqui. Além disso, eu acredito uma coisa que nós estávamos comentando até ontem mesmo, que tentaram, né, como tudo mais que acontece nessa porra desse mundo, né, ou melhor, desse país, politizar a morte do Stan Lee, falando que, nossa, porque é progressista, não sei o que lá, como é que você vota em tal candidato e você diz que gosta do Stan Lee? Ou fascistoide, né, como a gente também Exatamente. Então, na real, não é nenhuma coisa nem outra, né? Porque ele fez quadrinhos
para todo mundo, né? Você tem X-Men, que tem aquele lance que vai pegar o adolescente que se sente desajustado e o carão, mas também tá falando de racismo de um jeito ou de outro, que o resultado é o mesmo. Mas também tem o Homem de Ferro, que é abertamente anticomunista e tal. Mas, além disso, essa questão do Comics Code, por exemplo, eu não sei se vocês estão lembrados, quando teve o selo Max, né, quando teve toda aquela balbúrdia em torno do selo Max, tal, da reformulação da Marvel no começo da década de 2000, um dos personagens ressuscitados, ou revitalizados, né, foi o Rawhide Kid, né, que parece que era um cowboy da época pré-Quarteto Fantástico, e ele foi, o personagem foi revitalizado como homossexual assumido, né. Ok, o Stan Lee já não apitava mais nada na Marvel em 2000, né, mas mesmo assim foram falar com ele e tal, o que ele achava. Cara, essa foi uma das sacadas mais geniais que eu já percebi. O cara pegou e falou, cara, isso não é novidade, porque no Comando Selvagem nós tínhamos um cara assim, só que ninguém falava que ele era gay. Simplesmente ele era assim e pronto. Percival Pink Pinkerton, né? Mais explícito que isso. Cara, assim, pra finalizar, Stan Lee era um cara que criava heróis para quem queria e principalmente para quem precisava de heróis. Então, assim, ele criou um magnata armamentista como super-herói para desafiar os seus leitores. Criou, vendeu. O cara botou lá, no meio dos movimentos de direitos civis, aquela polêmica toda em torno da presença dos negros e não sei o que, o cara foi lá e socou Pantera Negra, que logo depois veio nascer Falcão, Luke Cage, botou personagens negros. Você pode falar, se fosse hoje, eu não tenho dúvida que o cara fala, tá querendo ganhar em cima da diversidade. Meu, o cara vendia quadrinhos para quem queria comprar quadrinhos. Ele tinha um mercado e ele foi atrás desse mercado e ele cagou uma montanha para quem ia falar o contrário. O que é isso? É um comunista? É um conservador? O que esse cara é? Meu, ele é antes de tudo um criador de quadrinhos. Exato, ponto. Ponto. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. In other words, Excelsior! É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa dedicatória para a lenda Stan Lee. Curtiu o vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, ative aí o sininho para toda vez que a gente publicar um vídeo novo você receber a notícia. E claro, se você tiver críticas, sugestões, dicas, comentários sobre o eterno penteado rockabilly de Daniel Fontana, deixa aí nos comentários. Não deixe de mandar um e-mail pra gente na tela, @formigaelétrica.com.br. Entre lá na nossa página do Facebook e curta Formiga Elétrica. E claro, não deixe de visitar o site formigaelétrica.com.br. É isso aí, até a próxima!